13º salário. Já era um costume, era uma certeza de ter nas nossas contas em todos os princípios de janeiro, nosso amigo e consolador 13º salário. As festas de Natal e de fim de ano não eram bichos de 7 cabeças. Eram festas em que o salário de dezembro conseguia resolver. Com ele, estava quase tudo garantido para agradar a esposa, o esposo, os copos dos primos e tios, as novas marcas de roupa das crianças, as carnes para impressionar os cunhados, os sogros, enfim, a certeza da tua vinda nos deixava mimar o quanto queríamos. Querido amigo 13º salário, sabes que a rotina do fim de ano era quase a mesma contigo. Nunca nos passava pela cabeça que isso mudaria, até que como funcionários não faltavam reclamações enquanto estivéssemos no setor de trabalho. A falta de isso ou aquilo sempre nos deixava em alguns momentos frustrados. Sempre exigimos melhores condições de trabalho e, acima de tudo, um bom salário. Mas tu, 13º salário, servias de nosso consolo. As épocas mudaram e agora descobrimos que éramos felizes e não sabíamos. As matrículas das crianças e o seu material escolar começaram a ser preocupação. Quase perdemos vagas dos nossos filhos em suas escolas por conta das matrículas que não efetuamos a tempo. Deixamos tudo para a última hora como se fosse algo propositado, já que anda por aí o ditado que diz: o moçambicano gosta de deixar tudo para o fim. De um tempo para cá, efetuamos as matrículas no mesmo dia em que arrancam as aulas. O coitado salário de fevereiro cai e vai direto resolver os problemas que tu antes os fazia. Foi como se fosse um balde de água fria. Imediatamente, para os funcionários mais ajuizados, foi preciso replanificar as festas. Isso implicava gerir o salário de dezembro, usando a sabedoria de Salomão, ligar para todos que antes se beneficiavam dos mimos através deste valor, informar que as alegrias de fim de ano foram interrompidas e que era necessário se adaptar a novas realidades. Lembro-me com tristeza e descontração de um episódio que aconteceu com meu amigo João. Ele é um professor do ensino primário. Um dia, aconteceu algo inusitado com ele enquanto lecionava uma aula de matemática da 5ª classe com o tema Leitura escrita de números ordinais até centésimo. João, meu amigo, explicou aos alunos o que eram números ordinais e escreveu no quadro todos os números ordinais do primeiro até o centésimo. Ele ordenou aos seus educandos que lessem em voz alta e os meninos, animados como sempre, começaram. Primeiro, segundo, terceiro, décimo, 11º. E quando os meninos leram 13º, o professor João tomou um susto como se os meninos estivessem inventando aquela leitura. Pareceu que ele tinha visto um fantasma ou despertou de um sono assustado porque teve pesadelos. Os alunos, preocupados com a aparência anormal do professor, interromperam a leitura e perguntaram se estava tudo bem com o professor João. E este, sem soltar uma palavra sequer, viu-se nos seus olhos um brilho. Sim, o professor João estava a chorar. Infelizmente não deu para disfarçar. Os meninos, enchidos pelo espírito de empatia, alguns deles se levantaram e abraçaram o professor João, que já chorava copiosamente por ouvir a expressão 13º. A situação chamou tanta atenção que correu muito rapidamente e acabou chegando ao diretor da escola. O diretor, pasmado pelo ocorrido, solicitou imediatamente o professor João para comparecer ao seu gabinete e quis saber se o que lhe tinha chegado ao ouvido era realmente uma verdade. Num instante de silêncio, o professor João tentava encontrar palavras certas para começar a contar o sucedido, quando o diretor voltou a perguntar novamente: Professor João, é verdade que chorou na sala de aulas após ter ouvido a expressão 13º? Quando o diretor fez essa pergunta, o professor João não conseguiu segurar as lágrimas. No mesmo instante, começou a soluçar enquanto tentava explicar com palavras entrecortadas. É verdade, senhor diretor, respondeu o professor João. O diretor teve uma conversa alongada com o professor João, entendendo as frustrações que carrega por trás dessa expressão e no fim deu as recomendações e palavras de encorajamento para o seu consolo. Agora ficam algumas perguntas. Será que o professor João não voltou a falar desse tema com os alunos? Deve ou não pular este tema para preservar o bem-estar do seu estado emocional?
É isso que te queria contar, meu caro amigo 13º salário. A tua ausência está a criar traumas e depressões. Estamos com saudades. Pedimos que volte logo. Arsênio Magaia, aquele abraço.